bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Beatriz Marchini e eu estudo no Senai, aqui de Indaiatuba, no curso técnico em administração. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Caio. Eu também estudo aqui na Escola Senai Indaiatuba e faço também técnico em administração. Hoje vamos explorar temas que inspiram. Então, o nosso tema de hoje é trilha de crescimento. A gente quis trazer uma convidada muito especial da empresa Manrumo para falar sobre a trilha de crescimento, a Flávia Tognatti. Bom dia, Flávia. Tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Poderia contar um pouco sobre você pra gente? Claro. Se apresentar um pouco mais. Claro. Eu sou a Flávia Tognatti, eu tenho 30 anos, ainda não me acostumei com essa idade de 30, eu acabei de fazer 30. Atualmente eu estou como especialista de comunicação e responsabilidade social na Manrumo Brasil, uma empresa que me formou como profissional. Eu comecei bem jovem, um pouquinho mais velha que vocês. Eu comecei na MAN com 19 anos, então é uma trajetória de longa data. Na Manrumo eu conheci profissionais maravilhosos que me inspiraram e que me ajudaram a me tornar o ser humano que estou em processo, de construção. Então eu costumo dizer que a gente nunca é, a gente está. Então a vida ela é uma longa jornada de aprendizado. Eu sou a terceira, eu sou a última filha, de 3. Então eu sou a mais nova, a caçula. Eu costumo falar que eu fui um acidente muito inesperado mesmo na minha família. Eu nasci quando os meus irmãos eles já tinham 18 e 19 anos, então minha irmã tinha 19, meu irmão tinha 18. E foi uma surpresa na família. É muito engraçado, porque geralmente tem aquele lance de irmão brigar, perturbar. No caso eu tive o dobro, o dobro de pai e o dobro de mãe. Então, foi bem curioso. Eu tenho uma sobrinha de 25 anos, a Bia. Ela é minha melhor amiga. Nós trocamos bastante, somos confidentes, amigas. E tenho a Nina, uma cachorrinha muito fofa, muito maluca. Dizem que a Nina aqui, muito fofa que vocês fizeram. Dizem que o cachorro é espelho do dono, Então a Nina é muito doida mesmo. Ela é muito animada, acelerada, ligada no 220. Sou noiva do Michael. Temos planos para casar no próximo ano. Ai, que bom. E estamos construindo juntos aí essa jornada. Muito legal, muito legal. Bom, então pra gente introduzir nesse assunto mais, sobre a trilha de crescimento, eu queria muito te perguntar, quando foi que você percebeu que você tinha que correr atrás de alguma coisa? Tipo, aquele momento lá, final de escola, desespero, o que eu vou fazer da minha vida? Quais foram as suas inspirações? O que surgiu na sua mente mesmo? Aquele desespero mesmo. Boa pergunta, Beatriz. E é muito curioso porque eu sempre fui muito preocupada com o futuro, Hoje eu entendi que a gente precisa focar bastante no presente, olhar para o futuro, mas não só olhar lá na frente, A gente tem que entender todos os processos, mas eu sempre fui muito preocupada. Então, eu nunca tive esse momento de desespero, porque eu sempre procurei me preparar antes. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Como professora de inglês na época. E meu inglês nem era bala, ele era bem meia boca, assim. Mas eu acreditava que era uma chance de eu ter o meu próprio dinheiro e também contribuir com a vida de outras pessoas. E foi muito curioso porque eu entrei nas aulas de inglês muito cedo. Os meus pais, eles já são de idade, Eles já foram pais mais velhos de mim, no caso. E eles não puderam proporcionar o inglês para os meus irmãos, mas eles puderam proporcionar isso para mim desde cedo. Então eu sou muito grata a isso. Fui aluna de escola pública a vida toda, mas a minha mãe principalmente, ela foi a que mais incentivou a estudar um segundo idioma. Então foi a partir desse segundo idioma que eu enxerguei as oportunidades de também construir a minha profissão. Então, eu entrei muito jovem, nas aulas de inglês e acho que o meu estalo foi com 12 anos. Eu era muito precoce, muito com 12 anos, porque eu tive uma professora de inglês que ela me inspirou muito, a Luciana, e eu sempre trago a Luciana em todas as histórias que eu conto. A Luciana,
ela tinha só 18 anos e ela trabalhava como recepcionista na escola de inglês que eu estudei. E a gente trocava muito, a gente era super amigas, né? Apesar de eu ser muito jovem, muito criança na época, a gente sempre conversava. E um belo dia eu cheguei, não vi Luciana na recepção e me questionei, cadê Luciana? Luciana chegou, né? Ela adentrou o corredor e falou, Flávia, vamos lá pra aula? Aí eu falei, ué, mas ela era recepcionista, agora ela é minha professora. E eu achei isso fantástico, porque eu vi que ela se tornou minha professora de inglês e eu olhei aquilo com muita admiração. Então eu falei, putz, eu quero ser igual ela um dia. Então a Luciana, ela era muito nova, ela tinha só 18 anos e ela era professora de inglês na escola que eu estudava e eu olhei aquilo como um modelo de... Um modelo, sabe, aquele role model que você olha e fala, nossa, eu quero ser um dia como ela. Sim. A gente sempre se inspira muito nas pessoas, eu acho que toda pessoa tem aquele momento de olhar pra alguém e falar, nossa, eu quero ser igual essa pessoa no futuro. Então eu acho que isso é uma coisa que muita gente se identifica, né? Em questão do inglês, eu também acho que é muito importante. Eu sei que, tipo, muitas pessoas hoje em dia têm muita barreira com esse negócio do inglês, né? De, aprender uma nova língua, meu Deus, muito complicado. Mas hoje em dia as pessoas realmente, principalmente empresas e tudo mais, vê o inglês como uma língua muito forte, né? Eu não sei, porque eu acho que vai muito de caso em caso, mas o meu pai, ele é pelo menos uma pessoa que fala muito, que tem grandes empresas hoje em dia que nem olham pra ver se você tem faculdade ou não. A primeira coisa que eles vão ver é, você fala inglês? Então eu acho que o inglês realmente é uma coisa muito importante pra todos os tipos de pessoas. Tudo que a pessoa vai fazer, ter um inglês na vida realmente é muito importante. Bom, sobre, né, esse negócio de inspirar e tudo mais, o que você pensou assim na sua vida de o que eu vou fazer? Tipo, eu sei que é a Luciana, né? A Luciana foi uma pessoa que te inspirou muito do como você ia começar, até porque você começou a dar aula de inglês, né? Mas você via isso como algo principal, tipo, ser professora, ou você tinha outra coisa em mente? Uma boa pergunta também. Durante muito tempo eu vi isso como meu objetivo. Então, quando eu tive esse estalo com 12 anos, até eu conseguir dar aula, foi muito tempo pra mim. Né? Quando a gente olha 3 anos, 3 anos não é nada. Mas quando a gente é novinho, 3 anos é muito tempo. Então, levou uma jornada, né? Até eu conseguir finalmente ter a minha turma, dar aula para pessoas mais velhas, com o dobro da minha idade e assim por diante. Então, durante muitos anos, eu enxerguei, sim, a sala de aula como a minha ocupação principal, mas quando eu estava no penúltimo ano do ensino médio, eu conheci uma outra pessoa, ela era coordenadora na escola que eu estudava, e ela me apresentou as relações públicas, que foi a faculdade que eu fiz. E eu nunca tinha ouvido falar de relações públicas antes. E na situação, eu pensava, putz, ano que vem, né, eu tenho que pensar que faculdade eu vou prestar. Então eu tinha algumas coisas, né, eu tinha em mente letras, mas no fundo do meu coração não era muito aquilo que eu queria. Uma decisão, né? Porque eu queria experimentar algo diferente da sala de aula. Então, a experiência da sala de aula foi muito importante, foi muito enriquecedora. A gente aprende demais lidando com pessoas diferentes, pessoas mais velhas que você. Né? Você tem que passar a confiança, você tem que entender que você tem que conquistar a confiança da outra pessoa, que não é do dia pra noite, né? Então, nessa situação, nessa escola em questão que eu trabalhei, a minha coordenadora, ela tinha feito as relações públicas e ela me apresentou o que eram as relações públicas e eu nunca tinha ouvido falar. E quando ela me apresentou, eu falei, nossa, finalmente eu encontrei o que eu quero fazer. Então, foi nesse momento que eu fiz a minha escolha, né, de profissão. Seja lá por quanto tempo, né, mais... serei em relações públicas. Eu acho que a vida é uma mudança, mas é uma área que eu gosto muito da área de comunicação e responsabilidade social. Sou muito feliz com as atividades que eu realizo hoje. E foi nesse momento, então, que eu tive
esse momento de a chave de entender qual outro caminho eu iria trilhar. Não, muito interessante. E realmente nesse negócio de dar aula, eu não fui professora, mas eu tinha um clube na escola onde eu era responsável e realmente a gente tem que chegar lá na frente, tem que dar aula, né, para as pessoas, e é realmente uma coisa muito complicada, porque você tem que chamar a atenção do público, né? Você tem que trazer eles para vocês, fazer com que eles queiram estar lá e assistir você. Então, realmente é uma coisa muito complicada. No começo eu tive muita dificuldade, mas eu gostava também, porque toda semana era, nossa, o que eu vou passar para eles hoje? O que eu vou fazer? Então, eu gostava pra caramba. Você comentou da faculdade, né? Como que foi para você fazer a faculdade? Boa pergunta. A faculdade também é um fato muito curioso, né? Como eu comentei com vocês, eu sempre fui uma pessoa com muitos sonhos. Então, desde cedo, nossa, eu tinha um sonho de ser professora de inglês, porque eu via a Luciana e me espelhava nela e falava, quero ser como ela. A faculdade não foi diferente. Quando eu conversei com essa coordenadora minha em questão, na época, ela falou que fez as relações públicas. Ela comentou que tinha feito relações públicas na PUC de Campinas. E eu fui no último ano da faculdade, ou penúltimo, eu não me recordo muito bem, mas eu fui numa feira de profissões. E tinha um stand da PUC de Campinas e um stand de relações públicas. Então eu tive a oportunidade de entender o que era melhor, né? O que era o curso e ainda mais dessa faculdade que eu queria muito aquilo. E por que eu tô trazendo esse nome e por que eu tô trazendo esse fato em específico? Porque eu tinha algumas escolhas. Eu fiz vestibulares, eu passei em faculdades públicas, mas eram em cursos que eu não queria. Não no curso que eu queria. E no curso que eu queria, eu passei na PUC. Só que é uma faculdade cara, ela não é uma faculdade acessível, a gente sabe disso, né? Naquela época também não era. Mas eu resolvi pegar os bois pelo chifre e dizer, cara, vai dar certo. E o inglês, ele seguiu na minha jornada em toda a graduação, porque durante muito tempo eu tive 2 trabalhos. Eu dava as aulas de inglês, também trabalhava na empresa, né, como estagiária, e isso me ajudava a pagar a minha faculdade, né? Ajudava com certeza, 100% a pagar a minha faculdade. Então, eu acho que é muito importante, eu penso, né, que é muito importante a gente ter a clareza do que nós queremos, onde a gente quer chegar, porque a gente dá um jeito, né? Claro que algumas abdicações elas vão acontecer no longo do caminho, e isso é por um tempo, mas hoje eu olho pra trás e eu penso, cara, eu faria tudo de novo. Eu abriria mão das coisas que eu precisei abrir tudo de novo, porque valeu muito a pena. Fez você alcançar coisas que você nem imaginava, né? E eu tenho, pelo menos, um bem parecido com esse da faculdade, que é a questão da faculdade ser muito cara, realmente, porque eu também sou uma pessoa que tô no caminho de encontrar a faculdade, tipo, pelo menos que se encaixe no meu orçamento, porque realmente é muito caro. E eu cheguei a passar numa bolsa de 70% na Unimax, mas ainda assim ficou 2.000 a mensalidade. E aí, de momento, quando eu vi isso, eu confesso que eu desisti, porque eu falei, não consigo. Mas hoje em dia eu fico, talvez eu devia ter, né, me esforçado um pouquinho mais, porque na época eu não trabalhava, eu tinha literalmente acabado de sair da escola, então eu fiquei naquele, meu Deus, eu não vou conseguir, onde que eu vou tirar, tipo, 1.000 e pouco, quase 2.000 reais por mês pra fazer uma faculdade, e era a faculdade que eu sonho ainda há muito tempo, então de momento eu só falei, não é pra mim, e aí eu desisti. Hoje em dia eu vejo que eu não devia ter feito isso, que eu devia ter tentado correr um pouquinho mais atrás e tentar conseguir ela. Então, tanto que hoje eu tô muito correndo atrás disso, até porque agora eu tô trabalhando, né? Eu faço lá o Jovem Aprendiz na MAN, inclusive amo de paixão. Então, assim, é o que tá me mantendo pra falar, você consegue sim, só se esforça um pouquinho mais, vai atrás e mesmo que pareça impossível, vai dar certo.
Então, mas dá um medinho. E eu imagino que muitas pessoas tenham esse medo. Imagino que muitas pessoas, inclusive, desistam por causa disso. Mas é compreensível, mas eu acho que às vezes a gente tem que colocar na cabeça que, por mais difícil que seja, a gente tem que tentar. Isso, eu acho que é essa palavra, a gente tem que tentar. A gente só vai saber se vai dar certo ou não vai dar certo se a gente tentar. Então eu tive muito medo, eu falei, cara, eu vou começar essa faculdade. Tá, mas e daí? Se não der certo eu paro, recomeço e vou tentando até fazer isso dar certo. Eu acho que o primeiro movimento... ele é fundamental. O primeiro passo a gente sempre tem que dar rumo àquilo que a gente quer. No caminho, as coisas elas vão acontecendo também, né? Não adianta a gente ficar sentado esperando alguém fazer a sua matrícula. Não vai fazer, não vai acontecer. Né? Então, assim, legal, parabéns pela sua atitude de estar repensando, né? Para seguir o seu sonho. Acho que não existe isso, tempo passou, acabou, não posso tentar de novo. Você tem muito tempo aí pela frente. Sim, realmente. Vai dar certo. Ai, eu espero. Eu acho que essa de tempo, eu acho que fica muito na cabeça das pessoas, porque pelo menos na minha fica, que já passou meu tempo, já era, porque pelo menos a gente vê muito esse negócio de a pessoa acabou de sair da escola e entrou na faculdade. E aí depois que você termina a escola e passa 1 ano, 2 anos, você começa, tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô errando porque eu não estou fazendo uma faculdade, eu tô atrasada, e aí vai batendo aquele desespero, aquela ansiedade, meu Deus, o que eu faço agora? Mas é muito momentâneo, porque eu já tenho um caso em que uma vez eu estava trabalhando no centro, numa lojinha, e uma senhora, ela entrou na loja e aí ela começou a conversar. Tipo, eu fui atender ela e ela começou a conversar. E aí, de repente, ela soltou que estava indo fazer a 6ª faculdade dela. E eu olhei pra cara dela e falei, faculdade? Ela, já fiz faculdade de professora, já fiz faculdade de não sei o quê. E agora eu tô indo fazer minha faculdade de psicologia. E aí eu fiquei... Caramba, gente, não tem idade pra essas coisas, né? E realmente eu acho que ouvir isso de uma pessoa anima muito, né? Porque pelo menos a minha mãe, ela é uma pessoa que não fez faculdade, era o sonho dela, mas foi a mesma coisa de financeiro, ela acabou não conseguindo. E hoje em dia ela quer fazer faculdade, mas ela é muito presa nisso da idade. Aí ela, não, eu tô velha, não adianta nada, não vou conseguir. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu motivo ela, eu motivo ela querendo me motivar também, porque eu falo pra ela, não é assim que as coisas funcionam, né? A idade não vai mudar nada. Se você quer fazer alguma coisa, faça. E tá tudo bem, a gente tem que parar de pensar no que os outros vão pensar. Perdão. A gente tem que, né? Bom, tá, então você já falou um pouco sobre a sua trajetória, quais foram as dificuldades, né? E como você chegou na MAN? O que fez você chegar na MAN? Porque você falou que foi estagiária, né? Você chegou a ser estagiária da MAN primeiro ou foi alguma coisa antes? O que aconteceu? Foi na MAN mesmo. Então, foi bastante interessante. Eu estava na faculdade, eu já estava no 2º ano da faculdade. E aí, naquela época, a gente usava grupos de Facebook para divulgar vagas de estágio. E aquilo lá bombava, tá, gente? E aí, nesse grupo foi divulgado uma vaga de estágio em comunicação na MAN. Aí eu falei, gente, em Indaiatuba, do lado da minha casa, 7 minutos da minha casa. Era o meu sonho trabalhar na MAN. E engraçado que quando eu dava aulas de inglês, só um parênteses, né? Eu dava aula para uma turma de estagiários da MAN e eles iam uniformizados na escola, eles iam com a polo, com o logo, e eu lembro que dando aula eu olhava para eles e falava assim, um dia eu vou vestir esse uniforme, um dia eu também vou vestir esse uniforme. Então eu já tinha, né, com 16 anos, aquele sentimento, cara, um dia eu quero trabalhar na MAN. Joga pro universo. E foi muito, muito curioso, né? Eu vi essa vaga, muito interessante. Eu vi essa vaga, me candidatei. Foi super rápido também. Já fiz a entrevista no mesmo dia. Tinha sido comunicado, né? Que eu tinha passado pra vaga. E aí foi uma explosão de sentimentos. Eu fiquei muito feliz.
porque era a minha chance de colocar em prática tudo que eu via na faculdade, né? Eu acho que os primeiros anos da faculdade, pelo menos pra mim, eles foram um pouco confusos, porque eu não tinha certeza se era aquilo que eu queria, porque eu não conseguia entender a aplicabilidade das coisas. Então, quando eu entrei no estágio e eu vi que tinha aplicabilidade, tudo que eu estava aprendendo, aquilo me motivou muito. E eu falei, cara, é isso que eu quero e é aqui que eu quero ficar. Ai, realmente, né, essa questão, às vezes, eu morro de medo disso, porque às vezes eu vou entrar na faculdade, vou gastar meu dinheiro e de repente não é o que eu quero. Nossa, já era. Mas eu acho que a gente não pode ter esse medo também de, e se não for? Vamos tentar, né? Se não for, é aquela que você falou também. Se não for, vai parar e vamos começar de novo. É assim que a vida funciona e vamos seguindo em frente. Só não pode parar. Não... Além dos seus alunos que você dava aula, que iam uniformizado com a uniforme da MAN, né? Você teve algum outro incentivo para querer entrar na empresa? Sim, eu acho que é muito importante você estar cercada de pessoas, das pessoas certas também, e identificar quem são as pessoas que você quer perto de você. Eu super acredito que o externo, ele interfere no seu comportamento. As pessoas com que você convive, ela interfere muito, até mesmo na sua visão, né? No que você acha que é possível, onde você quer chegar. Então, eu tive muito apoio da minha família. Os meus pais, eles sempre me apoiaram na decisão. Então, eles já eram mais velhos. Foi um pouco difícil para eles entenderem o que era a minha faculdade. E eu achei tão bonitinho. Hoje, meu pai tem 79 anos, né? Então, eu achei tão bonitinho da parte do meu pai, na época que eu entrei na faculdade, que ele procurava no Google o que era, para entender melhor. E aí, eu sentia, sabe, esse movimento da minha família em também entender qual que era o meu desejo. Então, eles ficaram super felizes, vibraram, eu tive muito apoio dos meus pais nesse momento, que foi fundamental, né, nessa jornada. Mas o que eu quero dizer aqui, né, cada ser humano tem uma particularidade, cada um tem a sua família. Cada um tem a sua pessoa de apoio. Nesse momento foram os meus pais. Mas existem pessoas que por N razões têm apoio em outras pessoas. E é isso, eu acho que a gente tem que só ter muito claro na mente, nós, né, vocês que são jovens, eu nem tanto mais, mas ter muito claro que ninguém deve nada a ninguém, né? Os nossos pais não devem nada a nós e ninguém deve nada a ninguém. Então, é importante ter essa pessoa, sabe, de confiança, ou essas pessoas de confiança do lado de vocês. Sim. Eu acho que o apoio dos pais realmente é muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas que acabam não tendo o apoio dos pais, às vezes não quer que o filho faça tal coisa ou faça aquilo. Mas aí é o momento que a gente acaba meio que escorando em outra pessoa, né? Já que, infelizmente, eu não tenho o apoio dos meus pais, acaba encontrando uma outra pessoa pra se inspirar. Isso. Porque eu, pelo menos, tenho muito apoio da minha família, graças a Deus, porque eu acho que se eu não tivesse, ia ser um grande abalo emocional. Mas a gente dá conta, né? E o meu pai, ele também fala muito disso, das pessoas, que realmente é muito importante andar com pessoas que querem crescer como você. Porque a gente se inspira nelas, a gente acaba aprendendo com elas e elas acabam aprendendo com a gente. Então, sim, uma coisa muito importante é você andar com pessoas que têm não é o mesmo sonho assim, quer fazer a mesma faculdade que você, mas tem um sonho de fazer uma faculdade ou entrar em um lugar importante ou um trabalho, alguma coisa assim, porque realmente motiva bastante a gente. Ou eu acho que até eu colocaria uma outra frase, né? Que tenham a aspiração de ser um ser humano melhor. Então, eu entendo completamente que existem pessoas que a vida levou a situações que infelizmente não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, ou temos tido, ou teremos, né? Mas o simples fato da pessoa, ela querer ser melhor,
né, já é uma grande coisa. Sim, ajuda bastante. É importante também falar que muitos jovens desistem de fazer os seus objetivos por conta de não ter apoio, né? Assim, eu acho que é importante a gente continuar, mesmo não tendo apoio de quem a gente quer, por exemplo, os pais, e manter focado naquilo que quer, porque você consegue, não importa se tem gente apoiando ou não, o que importa é você. Se você quer, você consegue. E é isso que eu quero deixar. Muito bem, Caio. Não só sobre a faculdade, mas sobre o trabalho também, todos os obstáculos que surgiram, porque, não sei você, mas eu sou uma pessoa muito emocionada, nossa, eu entro em desespero, falta surtar, passa 300 mil coisas na minha cabeça, e aí eu gostaria muito de saber se você foi uma pessoa assim ou não também, como você lidou com isso, porque eu lembro que você falou que por mais que você é muito ansiosa com que algo aconteça, você ainda consegue se planejar bem, porque você meio que deixa tudo organizado. Acho que foi isso que você falou, né? Aí eu queria entender melhor como é que foi essa trajetória sua de muita coisa na cabeça, como você organizou os pensamentos ou como você lidou com eles, porque eu sei que muita gente acaba meio que se prendendo aí naquilo do pensamento e acaba, não atrasando, mas acaba... qual palavra eu posso utilizar? Não colocando em prática. Fica com medo de colocar em prática por tudo aquilo que acaba passando pela cabeça, o desespero, a ansiedade, os obstáculos, né? Vê um primeiro obstáculo e já meio que se retrai. Como é que foi esse momento pra você? Obstáculos nós temos a todo tempo na nossa vida, se você não tem nenhum obstáculo, nunca passou por nada, você está vivendo sua vida errada. Então, eu queria pontuar algumas coisas aqui. O primeiro, nem todos os fatores eles estão nas nossas mãos. E a gente não consegue controlar tudo que a gente acha que controla. Eu não consigo controlar o outro, eu só consigo controlar como eu vou reagir em determinada situação. E existem situações que pouco conseguirei fazer, a não ser entender e escolher qual que vai ser a minha reação, né, diante daquilo. Isso é um ponto. O outro é que os obstáculos eles nunca vão durar para sempre. Então eles têm um tempo, às vezes o tempo é longo. E o que eu sinto um pouco dos mais jovens é aquele desespero para tudo acontecer do dia para a noite. Entrei na empresa como estagiária, aprendiz, e ano que vem eu já quero ser gerente. Gente, não vai acontecer. Tudo tem um tempo, sabe? Tudo tem um tempo de aprendizagem, tem um tempo de você aprender também com aquela dificuldade, com aquele desafio que você está pensando, que você está passando, desculpa. Então, se você passou por algo desafiador e você não aprendeu nada com aquilo, então alguma coisa errada tá dentro de você. Então, eu não estou romantizando, não estou romantizando as dificuldades, nada disso. Eu só estou querendo dizer que tudo é da forma que a gente olha, né? Então, um desafio, ele vai te ensinar muito mais do que algo sem nenhuma emoção, sabe? Então, é importante que a gente tire a lição desse obstáculo, dessa pedra, seja lá o que for, e tenha a convicção que aquilo vai passar, né? Tava batendo papo aqui com a minha amiga Emily, ela compartilhou um pouco de algumas situações pessoais e hoje a gente olha e percebe que passa, né? Tudo, às vezes acontece tudo de uma vez, naquele momento a gente fica conturbado, não sabe como lidar, seja na empresa, seja na sua casa, seja com um ente querido, né? Com a saúde de alguém, enfim, mas tudo passa e fica no seu devido lugar. Mas a gente tem que escolher como iremos reagir perante cada situação.
E cruzar os braços não é uma opção. Com certeza. Né? Não é uma opção. E realmente, isso dos... Eu vou colocar no meio, porque eu sou assim, mas isso do jovem de querer tudo rápido, tudo pra agora, realmente muito real. E a gente tá vendo isso cada vez mais. Eu já levei até um sermão do meu pai, porque eu sempre falava, ai, não vejo a hora disso acontecer, ai, não vejo a hora de estar fazendo tal coisa. E meu pai, ele sempre ficava, calma, você tá querendo viver o futuro. Pra você viver aquilo, você tem que fazer aqui agora. Se você ficar só nessa de, eu quero fazer, eu quero estar lá, eu quero estar em tal lugar fazendo tal coisa, você não vai estar. Porque você só tá ali falando o que você quer, mas você não tá fazendo aquilo agora. E aí, depois daquilo, eu sempre passa na minha cabeça. Às vezes eu tô muito desesperada, aí eu fico, calma, tá tudo bem, faz agora, esquece o futuro, você vai chegar lá. Então, realmente... Eu acho que uma coisa que o curso técnico me ensinou é sempre planejar. Planejar bem o que você quer que vai acontecer do jeito que você quer. Se você não planejar, vai dar tudo errado. Eu acho que é importante a gente planejar, super importante, mas também a gente precisa entender que existem momentos que iremos precisar adaptar esse planejamento. E tá tudo bem também. O que não pode é esquecer de onde você quer chegar. Isso, né? Seu objetivo. Até porque, muitas das vezes, a oportunidade aparece. Às vezes você pode estar preparado, às vezes não, e cabe a você decidir isso, né? Porque uma oportunidade, ela não aparece batendo na sua porta a cada uma vez por mês. Você tem que estar preparado, ver ela, e na hora que você vê, porque muitas das vezes você até fica tipo, ai, nossa, a oportunidade apareceu aqui. E pode ser qualquer coisa, às vezes não seja um negócio total inscrito, tipo, igual pra você, realmente foi uma grande sorte, né? O fato de você ter feito uma faculdade e ainda aparecer a vaga, né, pra estagiário na onde você queria, do que você queria fazer. Então, assim, foi uma oportunidade que apareceu, não foi uma coisa, querendo ou não, planejada, foi o que apareceu. E você se sentiu preparada naquele momento. Só que, óbvio, pra você estar preparada, teve todo um processo. Então, assim, querendo ou não foi um tipo de planejamento, porque não foi uma coisa, tal ano, tal dia, vou entrar na LAN. Não, foi uma coisa que acabou. Quando eu estou me preparando. Aconteceu. Então querendo ou não foi um planejamento, porém fez parte do seu planejamento. Então eu acho que assim, as pessoas elas também têm que planejar, porém estarem preparadas para oportunidades que podem aparecer durante o caminho. Porque sempre aparece. Às vezes a gente só não quer ver. Porque às vezes a gente tampa o olho, né? Às vezes a gente fala, cadê minhas oportunidades que nunca aparecem? Já passou 3, você só não estava preparado. Então, realmente, planejamento é importante, a preparação, tudo, mas às vezes vão aparecer coisas e a gente tem que estar, esperto, tem que estar lá. Mas enfim, eu lembro que você falou que você teve que abrir mão de algumas coisas, assim. Foi muito difícil pra você? Quais foram as etapas mais difíceis pra você nessa caminhada, né? Nessa trilha? Quais foram as mais difíceis? É que você nem achou tão difícil assim, as mais fáceis? Como é que foi pra você? Tipo, ter que abrir mão de alguma coisa pra você conseguir aquilo que você queria? Boa pergunta. Como eu comentei pra vocês, eu tinha muita clareza que eu queria concluir a minha faculdade. Então foram 4 anos muito puxados. Eu tinha 2 empregos. Era até curioso, porque eu não tinha tempo, assim. Meu tempo era muito escasso. Então eu abri mão do meu tempo, eu abri mão do meu descanso, eu abri mão de diversões. Claro, né, gente? Eu não sou de ferro. É óbvio que, vez ou outra, eu também me divertia. Mas quando eu comparava um pouco, que é inevitável, né? Às vezes você comparar o seu cenário com o cenário de outras pessoas ao seu redor. Eu não conseguia ter uma vida diferente daquela que eu tinha por escolha minha. Eu escolhi aquilo. Eu escolhi ter 2 empregos. Ninguém falou, vai ter 2 empregos. Eu escolhi fazer a faculdade onde eu queria. Eu escolhi o curso que eu queria. E
eu escolhi o preço que eu queria, que eu teria que pagar para ter aquilo. Então não adianta tipo olhar e se lamentar, fazer de tudo, ai que muro de lamentações. Não, foi tudo escolha minha. E eu em nenhum momento olhava para trás e falava, nossa, eu queria estar vivendo o que aquela pessoa está vivendo, por que eu não estou vivendo isso? Não, eu estou vivendo exatamente o que eu escolhi viver. E para eu chegar onde eu preciso chegar, eu tenho que passar por isso e vai ser por um tempo. Passa, né? Passou. Passa, foi ótimo, valeu super a pena. Precisei abdicar sim, de diversões, de viagens, de festas, mas valeu assim a pena, muito a pena pra mim. Hoje em dia, pelo menos eu imagino que você viaje bastante, vá pra muitos lugares, pelo menos, né? Ou ainda tá naquele momento de puro estresse? Não. Tudo é uma questão de objetivo, né? Então, quando você tem um objetivo, o fato de você abrir mão de algumas coisas não vai te fazer falta, porque aquilo é muito maior, né? Vou trazer um outro exemplo aqui pra vocês. Em 2022, eu tive a oportunidade de realizar um sonho de adolescência. Então, quando eu era muito jovem, eu tinha um sonho de estudar fora. E eu nunca consegui fazer um intercâmbio. Eu lembro que eu dava aula, mas eu nunca tinha tido uma experiência internacional, diferente dos meus colegas professores que moraram fora, viajaram sei lá quantas vezes, eu nunca tinha tido naquela situação. Mas eu sempre tive o sonho de conhecer um outro país, conhecer outras culturas. Inclusive, minha primeira oportunidade internacional foi pela MAN. Foi maravilhoso, foi um summit de comunicação, foi muito enriquecedor pra mim. Mas não era sobre esse ponto específico que eu ia falar do meu sonho de adolescência que foi realizado com 26 anos de idade. Em conversa, inclusive, com o Marcos Batalha, que é o nosso gerente de RH, você deve conhecer, Bia. Conheço. Ele comentou que fez um curso nos Estados Unidos, numa universidade, um curso de 15 dias, e que eu deveria me inscrever porque era tinha bolsa de estudos lá no meio, e eu falei, cara, putz, não é pra mim, não vai rolar, tem outras prioridades aqui financeiras, enfim, no final deu tudo certo, passei no processo, consegui uma bolsa, consegui alguns outros descontos especiais que me possibilitaram realizar esse sonho de fazer o meu curso de marketing estratégico na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Então, nesse período, e por que eu tô trazendo isso, né? Porque sim, nesse período eu precisei abrir mão também de algumas coisas para poder conseguir realizar esse sonho e valeu muito a pena. Faria também tudo de novo. Com certeza, né? É um grande sonho. Mas, então, eu imagino que você ainda tenha muitos sonhos e eu queria muito que você encerrasse aqui pra gente falando o que você pretende pro seu futuro. Você ainda tem planos, o que você gostaria de estar fazendo? Legal. Como eu comentei com vocês, a vida ela é uma grande jornada. Não acho que esse é o fim da jornada. Tenho bastante vontade de crescer como ser humano, de poder transformar outras vidas e aprender muito ao longo desse período, né? Eu queria até trazer uma definição aqui para fechar o nosso bate-papo. Tem um livro que eu gosto muito, que é Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um livro bastante... Meu pai recomendou esse livro pra mim esse final de semana. Leia, vale a pena. Ele falou, leia. Leia, é muito bom. Ele é um clássico. E nesse livro, o autor ele traz inúmeras vezes a diferença entre ambição e ganância. Então, vou trazer primeiro a ganância. A ganância é quando você simplesmente nunca está feliz com absolutamente nada que você tem. Você só quer mais, e conforme você alcança, você quer mais e nunca está feliz, nunca tem gratidão por nada que foi construído. E é aquele sentimento mais egoísta, quero tudo pra mim. A ambição já é diferente, e às vezes a gente tem uma leitura de que a ambição é ruim. E o que o autor traz é que a ambição é você querer crescer, se desenvolver e desfrutar o melhor que a vida tem para te oferecer, porque você pode.
isso. E se você cresce, você leva outras pessoas com você. Então, para fechar, eu acho que eu definiria a Flávia nessa palavra também. Eu acho que são muitas palavras, mas eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu quero crescer, quero levar outras pessoas comigo e quero poder transformar outras vidas, seja na comunicação, na responsabilidade social, ou seja, com o que mais a vida me reservar. Muito incrível. Muito incrível. Muito incrível mesmo. Porque eu, pelo menos, eu me senti muito inspirada nessa palestra, nesse bate-papo, né? Perdão. Mas enfim, Flávia, foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi um pouco uma correria, uma baguncinha aqui, mas eu realmente estou muito feliz por você ter vindo aqui, ter cedido o seu tempo para poder ter esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas também vão se inspirar, vão se motivar, e eu espero muito mesmo que isso faça com que as pessoas continuem a trajetória, trilha de crescimento delas. Então eu agradeço de verdade, né? Sim. Então, o objetivo desse podcast não é só um bate-papo comum. A gente também quer trazer inspiração para os jovens, principalmente, né? Porque o começo da carreira começa quando você é novo. Então, talvez fundamental, ensino médio. Então, a gente quer trazer também mais inspiração para os jovens mesmo. Sim, esse pelo menos foi o nosso principal objetivo. Então, para encerrar aqui, né, eu gostaria de dizer adeus para todos vocês. Muito obrigada por terem participado e assistido esse podcast aqui com a gente. Então, não esqueçam de compartilhar e darem o seu feedback. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.